Ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Está começando mais um Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que em 2026 entra em sua nona edição, destacando toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Eu sou o Marco Antônio Rossi e antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Em 1954, o projeto para a criação da Eletrobras foi proposto ao Congresso pelo presidente Getúlio Vargas, com o objetivo de centralizar o desenvolvimento energético, acabar com o racionamento e sustentar a industrialização do país. Após anos de resistência política, em 1961, o presidente Jânio Quadros sancionou a Lei 3.890-A, autorizando a União a constituir a empresa. E a Eletrobras, desse modo, foi oficialmente instalada em 11 de junho de 1962. Em 2022, a Eletrobras foi privatizada, deixando de ter o controle majoritário da União e passando a atuar no mercado competitivo. Em 2025, após 3 anos de reposicionamento de mercado, a empresa anunciou a sua nova identidade, passando a se chamar Axia Energia. Para comentar sobre esse processo de transição de Eletrobras para a Axia Energia e os desafios colocados diante da nova marca, não apenas nos quesitos logísticos e operacionais, mas também sob a ótica da reestruturação da cultura organizacional da empresa e a sua relação com o mercado consumidor, o Comunicação SA recebe Leandra Pérez, diretora de Comunicação e Marketing Institucional da Axia Energia. Leandra, seja bem-vinda ao Comunicação SA. Marco, um prazer estar aqui, um prazer falar com você e um prazer poder interagir com um público tão especial e tão qualificado como o do Comunicação SA. Obrigada pelo convite. Leandra, o que é a Axia e qual o tamanho dela? A Axia é uma empresa hoje de 7 mil pessoas e que está espalhada pelo Brasil inteiro. Mas a gente tem uma peculiaridade histórica e de negócio, Marco, que os nossos ativos, quer dizer, as nossas usinas, as nossas linhas de transmissão, elas conectam o país de norte a sul, mas elas não estão nos grandes centros urbanos. Então, todas as vezes que a gente fala em vamos visitar um ativo, eu, por exemplo, que estou aqui no Rio de Janeiro, o ativo mais perto que eu tenho é a usina de Funil, a usina hidrelétrica de Funil, que está a 3 horas daqui. Então, quando a gente pensa no tamanho da empresa, eu acho que a gente tem que sobrepor duas camadas. É uma empresa brasileira, é uma empresa que tem todos os seus ativos, todas as suas operações no Brasil, mas ela é uma empresa, talvez a gente possa defini-la como uma empresa do interior do Brasil. A nossa maior usina, por exemplo, fica no interior do Pará, em Tucuruí. Para chegar a Tucuruí, eu saio do Rio, vou Brasília, vou Belém ou Marabá e ainda tenho 3, 4, 5 horas de viagem na estrada para chegar. Então, quando a gente fala do tamanho, eu sempre digo para as pessoas assim, é grande, mas também é difícil de chegar, tá? Quem que é o consumidor da Axia? Somos nós, os consumidores residenciais? Quem que é, qual é o perfil do consumidor da Axia? Acho que a gente olha um pouco o consumidor de energia, né? Esse consumidor de energia, por muito tempo no país, ele foi as grandes distribuidoras. Então, a Axia e os outros geradores todos no país operavam num mercado bastante regulado, onde o seu cliente era uma distribuidora de energia e você tinha contratos de longuíssimo prazo, 10, 20 anos, e previsíveis, vamos chamar assim. O que a gente vem vivendo e vai viver cada vez mais intensamente no mercado de energia? A abertura desse mercado. Então, hoje, o cliente da Axia é, sim, a distribuidora do pedaço,
mas ele é um cliente cada vez mais diversificado. Então, grandes consumidores de energia, por exemplo, contratam diretamente da Axia hoje. Se você está falando de uma indústria eletrointensiva, por exemplo, alumínio, mineração, esses clientes contratam hoje diretamente. E o mercado de energia, nos últimos 2, 3 anos, deu um segundo passo na liberalização, que é o cliente de alta tensão, mas ele ainda é um cliente médio, vamos chamar assim. Eu não estou falando mais de um eletrointensivo, mas eu estou falando de clientes com um perfil, por exemplo, de uma rede de supermercados numa determinada região do país. Então, a gente vê um mercado cada vez mais aberto e um desafio para empresas cada vez mais complexo. Porque a gente está falando de empresas, e talvez aí passe muito pela discussão do nosso rebranding, a gente está falando de empresas que tiveram a maior parte da sua história preparadas para serem empresas de infraestrutura, com uma interação com poucos clientes. E o mercado caminha para empresas que precisarão continuar oferecendo infraestrutura, porque é o que a gente faz, mas empresas que têm que começar a lidar com o cliente e a oferecer para eles uma gama de serviços e de soluções de energia que não são só garanto para você que quando você apertar o interruptor, a luz vai acender. Eu tenho que começar a ser muito mais sofisticado para interagir com esse cliente. Qual que é o horário que ele mais demanda? Como que ele precisa do contrato ao longo dos anos? Ele tem sazonalidade na produção dele? Não tem. E o próximo passo do setor elétrico, eu acho que esse vai ser talvez o que afete muito diretamente a gente como pessoa física, é que a legislação prevê que a partir de 28 a gente possa fazer uma contratação direta. Então, hoje você, nós somos clientes cativos de uma distribuidora. A gente vai poder escolher quem vai fornecer energia para cada um de nós. Então, a gente caminha para um mercado onde os clientes eles estão em número cada vez maior e cada vez mais pulverizados. Mas eu diria que hoje a carteira de clientes de Axia tem grandes distribuidoras, grandes consumidores, e a gente tem crescido bastante nesse segmento que a gente chama de mercado livre, né? Que é esse consumidor médio que tem uma demanda ainda alta de energia. Agora, isso deve favorecer ainda mais o desenvolvimento industrial do país, porque a questão da distribuição é um dos gargalos que a gente tem, não é, Leandra? Temos aí uma produção, mas a distribuição é o problema. Quando você me apresenta essa nova configuração, essa abertura de mercado com esses grandes consumidores, a indústria química, por exemplo, ela está entre esses grandes consumidores de energia. Essa nova configuração de mercado, de certa forma, deve minimizar esse problema da distribuição? Eu acho que a abertura do mercado ela traz a possibilidade de negociações mais eficientes. Então, eu preciso ter um preço, por exemplo, competitivo, porque a Axia é hoje a maior geradora no país, mas eu tenho outros geradores que estão disputando também esse cliente, por exemplo, a indústria química que você citou. Então, o que, que eu ofereço para esse cliente, além de só o elétron que circula pelo fio, né? Como é que eu agrego valor? Como é que eu ofereço serviço? E como é que eu sirvo o negócio dele de uma maneira em que ele diz o seguinte: olha, a Axia é melhor do que B. Então, meu contrato, a minha certeza de fornecimento, a qualidade da energia que chega e o tipo de serviço que eles me oferecem faz a diferença. Então, eu acho que o que a gente está vivendo no setor elétrico é uma mudança fundamental, não só na regulação, quando a gente pensa no cliente, mas também quando a gente pensa em fontes de energia. Né? Assim, a gente é um país ainda de matriz muito fortemente hidrelétrica, mas a participação que a gente tem hoje de fontes solares e eólicas cresceu absurdamente no país nos últimos, sei lá, 10, 20 anos. Né? Então, a gente vê uma mudança profunda quando a gente pensa no cliente,
Mas esse cliente não apenas pode contratar de fornecedores distintos, mas ele também começa a ter uma escolha de fontes de onde ele pode contratar, né? Então, é profunda a mudança e eu acho que ela quando a gente pensa de uma forma geral, ela é uma mudança pró-consumidor, né, que beneficia o consumidor. O setor tem, sim, uma discussão bastante grande ainda de subsídios, da estrutura de subsídios e tal, que avançou um pouco, mas é fundamental. Assim, e é uma mudança que eu acho que a gente não viu no setor de energia nas últimas, nos últimos picos de desenvolvimento econômico do país, para voltar ao que você tinha falado. Assim, a gente teve crescimentos, momentos de intenso crescimento econômico, mas num mercado de energia muito diferente do que pode ser o próximo, por exemplo. Estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Leandra Pérez, diretora de Comunicação e Marketing Institucional da Axia Energia. Ela está aqui para falar sobre os planos e desafios colocados diante desta nova marca, que surge a partir da privatização, da Eletrobras. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes na continuação desse Comunicação SA. Até já! Olá, estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Leandra Pérez, diretora de Comunicação e Marketing Institucional da Axia Energia. Leandra, eu quero falar agora de uma especialidade sua, que é a comunicação. Você que já esteve à frente de marcas importantes como a B3, como a Petrobras, agora mais uma vez no comando da comunicação de uma grande empresa e vivendo um momento bastante sensível de transição de marca. Então eu pergunto, do ponto de vista da comunicação, Leandra, qual o maior desafio para estabelecer uma conexão com diferentes perfis de profissionais que compõem o seu público interno e também de estabelecer uma ponte com a sociedade nesse processo de privatização e mudança de marca? Marco, eu acho que o maior desafio da gente na mudança de nome, de marca, de posicionamento da companhia, pode ser definido como respeito. Esse é o maior desafio, porque a gente tem, sim, públicos muito diferentes e a gente é uma empresa que, na maior parte da sua história, 60 anos dela, ela foi uma empresa estatal. Então, é uma empresa estatal que foi privatizada em 2022 e que só agora, 3, 4, 5 anos, 4 anos depois, está concluindo o processo de virada, o processo de turnaround, que a gente pensa em novos processos, integrações, mudanças, enfim. Só agora que a gente está vendo esse processo chegar numa fase de maior estabilidade. Então, a gente precisou, ao longo de toda a refação da marca, ter uma clareza muito grande de que a gente não é uma empresa nova, a gente não é uma empresa pequena e a gente é uma empresa com uma história muito, muito legal. A gente é uma empresa que nasceu para desenvolver o Brasil. A gente é uma empresa que, em nome do Estado, conectou o Brasil inteiro. A gente é uma empresa que, em nome do Estado brasileiro, quer dizer, de mim, de você, que somos os cidadãos que pagam imposto no país, uma empresa que nasceu para realmente viabilizar o crescimento de negócios, de cidades, de pessoas. Essa é uma história muito legal. Como é que a gente respeita isso? E como é que a gente diz o seguinte:
A Axia não nasce nova. A Axia nasce com um orgulho imenso do legado. Então, o que a gente fez no projeto para que isso ficasse visível para as pessoas? A gente construiu o nome e o posicionamento em cima dessa ideia de que, assim, eu sou um eixo de conexão. Por muito tempo, a gente foi o eixo de conexão do setor elétrico, e o eixo de conexão, inclusive física do país, muitas vezes, em nome do Estado. Eu continuo tendo esta visão de ser uma empresa que conecta país, que conecta oportunidades, que conecta empresas, que viabiliza negócios, catalisa, né? Esse é um verbo que a gente tem gostado muito de usar, que catalisa movimentos, mas com uma visão hoje de atuar dentro de um setor que passou por todas essas mudanças e está passando por todas essas mudanças que a gente falou. Então, o meu legado só da infraestrutura não garante para a gente a responsabilidade e o sucesso de fazer essa empresa bem sucedida por mais 60, 80, 120 anos. Então, o reposicionamento e a Axia vem dizendo isso literalmente para todos os nossos públicos. O nosso DNA não muda. O nosso DNA é de uma empresa que sabe conectar, que sabe engenhar, que sabe fazer, juntar ecossistemas e pessoas para desenvolver. A gente fez isso pela maior parte da nossa história como um ente estatal. A gente passa a fazer isso agora como uma empresa privada, mas que tem esse privilégio de ser a única, por exemplo, que é o tamanho que a gente de ser a única que está presente na capilaridade que a gente está no país e de ser a única empresa que já tem estabelecido para si esse DNA de conexão, de ecossistema. Então, o nosso trabalho agora dentro de uma nova situação de mercado, como é que a gente usa essas habilidades para garantir a perenidade dessa empresa que é incrível? Nós somos uma empresa que funda cidades, né? Isso é muito rico na nossa história. Então, o projeto de reposicionamento, a marca, a maneira como ela foi construída, quando você vê, por exemplo, o logo gira e o logo tem aqueles conectorzinhos. A gente está fazendo afirmações ali que são muito importantes para a nossa história. A gente está falando de conectar, a gente está falando da responsabilidade de engenhar soluções, né? Então, eu acho que, assim, quando eu falo de respeito, eu estou falando de como que a gente faz uma mudança tão profunda, mas respeita o DNA. Eu acho que isso foi essencial para a gente no projeto. Esse legado ao qual você se referiu, essa importância estratégica para o Brasil, ela acaba não sendo tão percebida e assimilada, até mesmo por conta das demandas cotidianas, que faz com que a gente passe a operar quase no modo automático. Agora, com quase 7.000 funcionários distribuídos aí por diversas regiões brasileiras, como que a área da comunicação contorna as diferenças culturais, as diferenças sociais e diferenças econômicas também, para estabelecer uma cultura organizacional única e coesa? Marco, o esforço da gente passa por duas vertentes. Uma é a gente reconhecer que diferenças vão existir, mas que a gente tem pontos de contato comuns a todos nós, tá? Então, eu entendo, e no lançamento da marca, esse foi um esforço bastante grande que a gente fez. O time de comunicação viajou entre novembro e dezembro para os 15 maiores ativos de Axia, considerando o número de pessoas. E a gente conversou com as pessoas. Essa história que eu estou te contando aqui, de o que significa a Axia, de como que a gente vai trazer o legado, de qual é o desafio que a gente tem para o futuro. Então, a gente falou com mais de 2.000 pessoas diretamente, olho no olho, eventos, às vezes de manhã, um no começo da tarde, um no final da tarde, para a gente pegar os diferentes turnos de gente trabalhando, para a gente contar essa história. Então, a gente tem
a percepção, e a gente começa a medir isso agora. A gente fez uma primeira pesquisa interna aqui sobre a mudança da marca, que ainda não nos dá, obviamente, a tranquilidade de dizer temos uma cultura organizacional estabelecida, porque cultura não é isso, você sabe muito melhor que eu, e quem está nos assistindo sabe muito mais que eu que cultura se constrói ao longo do tempo, né? E é um processo que precisa ser vivo, precisa ser vivido. Eu acho que o que a gente começa a ver agora é assim, tá, eu entendi o propósito dessa mudança, agora como que a nossa realidade vai aderir a essa visão? Né? E esse é o trabalho que a gente começa a fazer agora. Como que o dia a dia, o viver dentro da companhia, mostra essas conexões, mostra esse desejo de resolver, de articular, de catalisar. Né? Então, a gente tem sim ainda um trabalho bastante grande a ser feito. O que a gente está muito feliz que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu falar com muita gente, a gente conseguiu explicar para muita gente, e a gente conseguiu dar para os times de Axia uma vivência real da nova marca. Então, por exemplo, a gente mudou sinalização e trabalhou muito com papelaria, por exemplo, em todos os escritórios. A gente, ao longo dos últimos meses do ano passado, a gente distribuiu cenografia para todos os ativos no Brasil inteiro. Brindes, mochilas. Então, assim, a gente montou uma operação de logística pesada, assim, para a gente garantir que no tempo, todo mundo, a gente está falando hoje no final de fevereiro, todo mundo já recebeu uma mochila nova. Eu tenho um pequeno ponto de contato. Todo mundo entra no seu escritório hoje, você tem Lamas, você tem a presença da nova marca e essa declaração de uma forma de negócio e de cultura e de futuro também nova. Né? Então, a gente começa esse processo, mas ele tem que ser mantido e coerente no tempo. Isso você tem muita razão. Estamos apresentando Comunicação SA, que hoje recebe Leandra Pérez, diretora de Comunicação e Marketing Institucional da Axia Energia. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte deste Comunicação SA. Até já! Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Leandra Pérez, diretora de Comunicação e Marketing Institucional da Axia Energia. Ela está aqui para falar sobre os planos e desafios colocados diante da companhia no estratégico mercado brasileiro, esse mercado da energia, o mercado energético brasileiro. Bem, vamos lá. Leandra, cerca de 93% da energia produzida no Brasil é limpa, com a matriz energética total se aproximando de 50% renovável. Além das 47 usinas hidrelétricas, me corrija se eu estiver errado, quais os outros ativos possui a Axia e em quais regiões do país? Seu número está correto. A gente tem
uma presença bastante grande na geração de energia limpa. E esse ano, Marco, a gente atingiu vai ficar uma cacofonia aqui, mas a gente atingiu um marco histórico, que nós somos 100% de energia limpa. Então, a nossa geração hoje é totalmente limpa. E essa é uma proposta e uma decisão estratégica da companhia. Então, a gente se desfez de ativos de térmicas e ativos de carvão, porque a empresa quer ser uma empresa de geração 100% limpa. E a gente tem também uma presença bastante grande na transmissão no país. Então, as linhas de transmissão que a gente vê perto das estradas, aquelas grandonas, assim, muitas delas são da Axia Energia. Então, a gente é uma empresa que gera energia limpa, que transmite a energia limpa até o momento onde as distribuidoras pegam e fazem chegar na casa do consumidor. Então, a gente está um pouquinho na retaguarda do setor elétrico aqui, uma vez que a gente ainda não tem nem autorização regulatória para chegar no ponto final da casa do consumidor. Agora vamos falar um pouquinho sobre mudanças climáticas. A realidade das mudanças climáticas pode impactar no negócio de geração e distribuição de energia sobre diferentes matrizes energéticas. A Axia tem acompanhado essa questão das mudanças climáticas e como ela tem se estruturado para contornar esse problema. Marco, esse hoje é um dos riscos que a companhia gerencia no nível mais estratégico da companhia. Tá? Então, impactos climáticos são parte da nossa matriz de risco. O que isso quer dizer na prática? Tá? Isso quer dizer o seguinte: a gente aumentou a equipe de meteorologistas que a gente tinha, a gente trouxe todo esse time para o Rio de Janeiro e a gente tem hoje um centro de monitoramento que funciona no segundo andar do prédio aqui no Rio, que tem uma visão completa dos nossos ativos no lado do andar. Então, eu gerencio não apenas clima, mas eu gerencio o impacto que o clima pode ter na minha operação. Então, um lado onde a gente tem os cientistas de dados, meteorologistas, eles estão olhando, eles monitoram, por exemplo, pontos de queimada. Se a gente tem uma queimada próxima a uma linha de transmissão, o calor afeta a transmissão e a linha pode cair. Então, você tem que atuar, mandar equipes de manutenção para lá, avisar corpo de bombeiro, atuar. Então, a gente tem isso num centro de monitoramento bastante impressionante. Assim, a gente consegue prever não apenas chuvas, mas, por exemplo, vento forte, que é um problema para a gente. Quando a gente fala de ventos muito fortes, eu posso ter problemas com queda de torres. Então, de um lado do andar, a gente tem esse time olhando o clima. E esse time dispara alertas para o pessoal que monitora os ativos. São mais de 95 mil máquinas e equipamentos que a empresa tem rodando todo dia. Então, é um processo hoje que está estabelecido na companhia, onde a gente consegue dizer coisas assim: pessoal, a gente deve ter um evento severo de clima em determinada região do país. O pessoal de operação diz o seguinte: eu preciso reforçar as equipes de manutenção que estão ali ao redor, eu preciso pedir mais equipamento, transportar equipamento do ponto A para o ponto B. Sim, não. Então, você faz uma atuação preventiva ali. Se o evento se materializa, os times de manutenção já estão muito mais perto, os equipamentos necessários já estão disponíveis. Então, essa gestão de eventos climáticos, ela é parte do dia a dia do time e ela é um risco gerenciado diuturnamente pela companhia. É um trabalho muito interessante. Inclusive, esse centro de monitoramento, o nome dele é Atmos. A gente tem parceria aqui com o Google. Enfim, é um negócio bastante interessante para você te conhecer. Tá? Já fica o convite aqui para você. Quando você vier ao Rio,
é nosso convidado. Convite aceito. Quer dizer, então vocês têm aí praticamente uma estação meteorológica atuando constantemente sobre as áreas de ação da companhia, em conexão direta com o pessoal de campo, é isso? É isso. Só que, assim, os dados que entram nessa estação meteorológica, eles são dados muito mais sofisticados do que, enfim, a nossa previsão de tempo consumida pela gente, né? Então, você tem modelos de inteligência artificial, você tem bases de dados gigantescas, e a gente tem projetos com o Instituto Nacional de Meteorologia para aumentar, por exemplo, em parceria com eles, o número de estações que medem para a gente conseguir mais dados e disponibilizar isso também. Então, é isso mesmo. É um lado, um time olhando o clima e usando isso como insumo para melhorar a operação e, obviamente, reduzir risco. Né? E assim chegamos ao final de mais um Comunicação S.A., que hoje recebeu Leandra Pérez, diretora de Comunicação e Marketing Institucional da Axia Energia, que esteve aqui conosco falando sobre os planos e desafios colocados diante da companhia no estratégico mercado energético brasileiro. Leandra, obrigado pela sua presença neste Comunicação S.A. Marcos, sou eu quem agradeço. Obrigado pelo tempo, obrigado pelas perguntas, obrigado pela oportunidade. Para a gente é um prazer sempre contar a história e um prazer sempre falar do setor elétrico, que é muito legal e muito essencial na vida de todos nós. Então, eu que agradeço. Obrigado a você também que esteve conosco aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.